boa noite. Estamos em mais uma live sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, organizado pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e pela Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, Associação de Pacientes. E nessa série de lives, agora na segunda semana, na primeira semana a gente inaugurou com o Dia Nacional de Combate às Cefaleias, no dia 19 de maio, e hoje estamos aqui com o professor Dr. Arão Belitardo Oliveira, que vai falar sobre enxaqueca e atividade física. O doutor Arão tem licenciatura plena em Educação Física, é especialista em Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular pelo INCOR USP, é doutor em Neurologia e Neurociências pelo Unifesp e pós-doutorando em Atividade Física e Cefaleia pelo HU USP, é membro do Comitê de Fisioterapia e Atividade Física da Sociedade Brasileira de Cefaleia e membro da Abraces. E, bom, eu sou Juliane Mercante, psicóloga do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão presentes. Boa noite, Otávio Franco entrando, e todos os outros, boa noite, bem-vindos. Espero que a gente aproveite bastante essas informações que são tão úteis para a enxaqueca de tanta importância. Então, seja bem-vindo, doutor Arão, a palavra é sua. Muito obrigado, Juliane. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Como você disse, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias, membro da Abraces também. Foi uma honra, uma responsabilidade enorme estar aqui. Eu, novamente, agradeço o convite e espero contribuir com algumas informações sobre atividade física e cefaleias, que é um tema pouco explorado do ponto de vista de pesquisa, né, de atividade física, de pesquisa mesmo, né, científica. Eu acredito que bastante coisa é importante frisar aqui para que as pessoas possam realmente ter um estilo de vida mais ativo. A atividade física não precisa ser tão intensa, tão massacrante como às vezes ela é vendida no ponto de vista de performance física, né? E o foco nosso é realmente mostrar o que tem surgido em termos de pesquisa, o que tem dado resposta para os pacientes e tentar passar algumas orientações, assim, sugestões, dicas dentro dessa perspectiva, né? Como a Juliane falou, minha formação, eu tenho estudado atividade física e cefaleias nos últimos 6, 7 anos, tenho acompanhado bastante coisa de fora, congressos, né, e, enfim, o que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje é basicamente o que está disponível é o que existe de literatura sobre o tema. Eu queria frisar também que a gente está nessa campanha do Dia Nacional Combate às Cefaleias, é uma data muito importante, muito significativa para a gente. Novamente, uma honra participar dessas campanhas de conscientização, porque isso é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento específico, né, sobre as cefaleias, não só dos pacientes, das pessoas que têm cefaleias, mas pessoas que convivem com pessoas que têm cefaleias e às vezes não entendem como é difícil, impactante passar por uma crise, passar por várias crises, passar pela enxaqueca especificamente. Bom, vamos começar, então, queria compartilhar aqui uns slides com vocês.
Só comentando que a gente, então, vai iniciar com 30 minutos de sequência de aula e depois os 30 minutos seguintes a gente vai abrir para as perguntas e tirar as dúvidas e comentários. Perfeito. Tá, ok. Deixa eu ver. Bom, gente, eu queria começar com algumas definições que muita gente, assim, faz um pouquinho de confusão com relação ao que é atividade física, né? É importante frisar que atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela contração dos músculos e que resulte em gasto energético além do basal. O basal é aquele que você precisa para viver parado, sem fazer qualquer movimento, quietinho, esse é o teu gasto energético basal. Qualquer atividade muscular que você faz além disso já é atividade física. Isso é importante frisar, porque às vezes quando a gente fala de atividade física, as pessoas já pensam numa questão de performance, de esporte, e isso é outra coisa. Isso é mais relacionado a exercício. Exercício é uma atividade física planejada, estruturada, com o intuito de aprimorar um ou mais componentes da aptidão física, que pode ser a aptidão aeróbica, né, cardiovascular, pode ser a força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, etc. Né? Tem várias modalidades da aptidão física que podem ser trabalhadas através de exercícios específicos, né? Aptidão aeróbica, ou aptidão cardiovascular ou cardiorrespiratória é a capacidade, né, do nosso sistema cardiovascular respiratório em suprir oxigênio para a atividade física que está sendo executada. De uma forma geral, assim, quando os estudos falam, quando você vê numa reportagem, um estudo mostrou que a atividade física, que quem atende os níveis de recomendação de atividade física tem melhor saúde disso, ou menos doença disso. Esse conceito de atividade física atual, de nível de recomendação de atividade física, que é aceito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, Associação Americana do Coração, Associação de Diabetes, o próprio Ministério da Saúde, ela é delimitada pelo seguinte conceito: são 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa ou uma combinação desses dois. Então, isso é o que se tem hoje de, vamos dizer assim, em linhas gerais, como a recomendação necessária para ter uma vida saudável. Tá? A gente vai ver que pode ser um pouco diferente para enxaqueca, com base nos resultados de pesquisas, né? Por que fazer exercício, né? Por que fazer atividade física? No nosso contexto, não só no contexto das cefaleias, da enxaqueca, mas no geral, por quê, né? Eu acho importante destacar que nós estamos passando por uma pandemia de um vírus que está causando bastante impacto na vida das pessoas, até, infelizmente, o óbito de muitas pessoas. No entretanto, quando a gente fala em inatividade física, a gente também vai ter números, assim, assustadores relacionados com doenças e mortalidade. A inatividade física, ou seja, não fazer nem o mínimo de atividade física recomendada, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é a quarta causa de mortalidade no mundo, ficando atrás apenas de pressão alta, diabetes e uso de cigarro. A prevalência da atividade física ou da inatividade física no Brasil, mostrada por 2 grandes estudos populacionais, ela é 27%, num estudo de 2013, que é o estudo da Pesquisa Nacional de Saúde. Apenas 27% da população, né, atende esses níveis de atividade física, e temos 40% quase de pessoas que não são suficientemente ativos.
E no Vigitel, que é um outro estudo mais recente, de 2018, esse nível de atividade física mínima recomendada caiu para 14%, ou seja, apenas 14% da população atinge os níveis recomendados de atividade física. Isso é muito preocupante pelos fatores que a gente vai ver na frente. A gente da Brastas fez uma pesquisa, uma enquete no Facebook, e olha que interessante. A gente perguntou se as pessoas que estão com os pacientes com enxaqueca se estão conseguindo fazer alguma atividade física durante essa pandemia, né? E se vocês verem aqui, essa percentual é muito parecido com esse estudo do PNS, 27%. Ou seja, as pessoas continuam sem fazer atividade física como já não estavam fazendo, né? Então, o que é mais importante salientar dentro das pesquisas de saúde, a atividade física, quem atende as recomendações de atividade física, possuem 70% menos chance de ter hipertensão, 70% de chance de ter diabetes, tem uma redução de 24% de ter dor lombar, 43% de ter doenças mentais como depressão, ansiedade, diminui o risco de ter até 13 tipos de câncer diferentes, 25% de ter doenças do coração, 50% de chance menos de ter doenças respiratórias ou de outras doenças crônicas de uma forma geral, resultando num aumento da expectativa de vida, ou seja, longevidade, de até 14 anos. É um dado bastante importante, isso é uma compilação de dezenas de estudos científicos relacionados à atividade física e fatores de risco para doenças, né? Então, assim, é muito impactante a atividade física, que hoje ela é considerada como um remédio, né? A gente ter uma atividade que consiga interferir em tantas doenças crônicas como tem sido mostrado. Bom, e na enxaqueca, né? Acho que é onde a gente queria chegar. O que tem sido mostrado na enxaqueca? Na enxaqueca, em relação a estudos que mostram na população a prevalência, no impacto da atividade física na prevalência da enxaqueca, eles mostram, em média, que tem uma redução de 30% de chance de você ter enxaqueca se você faz atividade física regular. Quando você inclui estudos com intervenções, por exemplo, as pessoas são selecionadas e vamos fazer um programa de atividade física. Você tem uma queda de 20% a 70% nos números da frequência de crises de enxaqueca. Isso varia de estudo para estudo, né? Mas tem estudos mostrando uma queda de até 70% na frequência das crises. Isso é muito significativo. E, semelhantemente a essa ideia, quando você tem um nível de aptidão física muito baixo, você pode ter um aumento de até 4,7, quase 5 vezes chance de ter enxaqueca, tendo um nível de aptidão física muito baixo. Esse é um dado também muito importante. A atividade física, especificamente o exercício aeróbio, ele age, e eu vou falar mais para frente alguns exemplos de exercício aeróbio, né? A maioria das pessoas acho que sabe, mas, enfim, sempre bom frisar. Ele atua na produção de neurotransmissores que são de extrema importância para a percepção de dor, né, que torna a gente resistente à dor, vamos dizer assim. Eles diminuem neurotransmissores que também agem na ansiedade, na resposta ao estresse, ou seja, neurotransmissores que previnem o estresse, combatem o estresse, e do ponto de vista metabólico, ou seja, do organismo mesmo, o exercício aeróbico promove um aumento de função mitocondrial, que são organelas que a gente tem na célula, que é responsável pela geração de energia.
Então, todas as células nossas precisam gerar energia para funcionar de uma forma normal. E onde acontece isso é nas mitocôndrias. E o exercício aeróbio aumenta a função dessas mitocôndrias e o número dessas mitocôndrias. Também tem um impacto muito significativo na cefaleia, na enxaqueca, porque existem teorias que dizem que uma das causas da enxaqueca é uma disfunção nessa mitocôndria, a falta, uma incapacidade de gerar energia adequadamente ou, assim, normalmente, né? Poderia explicar muitos sintomas das enxaquecas, né, relacionadas à fadiga, indisposição, que é muito comum. Fadiga é um dos sintomas mais comuns da enxaqueca, né? Poderia estar relacionado a essa disfunção dessas mitocôndrias. Então, assim, um resumo breve aqui, intermediário aqui, antes da gente entrar em outros assuntos, é que o aumento da atividade física reduz as crises de enxaqueca, o que vai promover a melhora da qualidade de vida, né? Isso é algo bem consistente dos estudos que se tem mostrado, né? Quais exercícios, então, né? Os exercícios aeróbios são os mais estudados, né? A gente não pode dizer que são os mais eficazes, porque a gente não tem estudos suficientes para, por exemplo, exercícios resistidos, como a musculação. Não quer dizer que eles não sejam eficazes, mas não tem estudos para afirmar isso, estudo suficiente para afirmar isso. A gente pode ter várias opções para atender essas recomendações de atividade física, né? Dentro de um cenário que a gente está vivendo hoje de muitas barreiras para se fazer a atividade física, mas a gente tem diversas opções. Não necessariamente você precisa de uma academia para fazer a atividade física e atender essas recomendações. Se você tiver a possibilidade de fazer uma caminhada perto da sua casa, se você ainda tem lugares que ainda tem a permissão de transitar normalmente, né? Você pode fazer atividades online, tá? Hoje tem uma infinidade de recursos, de aplicativos para você, professores expondo aulas em lives, enfim, a gente tem uma opção interessante também. Você pode pular corda, um exercício aeróbio vigoroso, intenso, bastante eficaz. A gente faz uma ressalva em questão de lesão ortopédica, né, lesão osteomuscular, por conta do impacto, mas ainda é viável, dependendo do seu condicionamento físico. Você pode ter alternativas também, estratégias, vamos dizer assim, que são bastante recomendadas. Por exemplo, quem está trabalhando ainda, quem ainda sai de casa, ainda está indo pegar transporte público, uma alternativa interessante é você, por exemplo, descer um pouco antes do seu ponto, mais próximo da sua residência, do seu prédio, e fazer 10, 20 minutos de caminhada. Isso é contabilizado, né, para melhora da aptidão física. E subir escadas, por exemplo, você mora em terceiro, quarto andar, a pessoa tem ou parar o elevador antes e terminar o resto do trajeto de escada, também é uma opção. Opções mais lúdicas, como dança, fazer um karaokê com dança, isso é atividade física, isso está contabilizado. O que se recomenda, pelo menos, é que você faça 10 minutos. O mínimo, assim, para se realmente ter efeitos efetivos, assim, efeitos tangíveis, né, você tem que ter pelo menos um mínimo, acumular pelo menos 10 minutos, numa sequência, assim. Então, mas isso é algo que é bem viável de se fazer, né. Outras alternativas são atividades físicas que também envolvam, a doutora Juliane vai falar mais sobre isso, mas que envolvam a questão do relaxamento também, né, de postura, de controle motor, algo que, como tai chi, exercício de yoga, alguns exercícios, hoje
tem várias opções também mesmo em casa, né? A gente sabe que a enxaqueca, ela é muito relacionada à ansiedade, à depressão, a questões psicológicas, né, que também afetam o sono, e essas modalidades podem ser bastante importantes para melhorar, né, essa conexão de ansiedade, de estresse, depressão, né, sono, qualidade do sono ruim. Um dado interessante foi que eu, com a doutora Juliane e sob orientação do doutor Mário, a gente fez uma pesquisa em regiões ribeirinhas do Amazonas, ou seja, a gente está falando de comunidades indígenas. E olha que interessante, a gente pediu para as pessoas, a gente separou a comunidade em 3 grupos. A gente separou aqueles que fizeram só relaxamento, aqueles que receberam aconselhamentos para fazer atividade física, tiveram demonstrações, eles fizeram uma sessão de exercício com a gente, seguindo nossas recomendações, e outra que fez o relaxamento e a atividade física, seguiu as recomendações, e tiveram as recomendações de atividade física. 6 meses depois, o grupo que fez o relaxamento e a atividade física, ele conseguiu aumentar significativamente os níveis de atividade física. Olha que interessante isso, ou seja, quando você alia não só a recomendação de fazer exercício, mas relaxamento, outras abordagens psicoterapêuticas, eles têm uma sinergia, eles se somam para melhorar o estilo de vida da pessoa, para influenciar o estilo de vida da pessoa. Esse é um dado muito interessante que a gente descobriu, que a gente publicou, inclusive, e reflete muito essa questão de mudanças de estilo de vida, né? Alguma sugestão que tem bem assim, viável de se fazer para fortalecimento muscular, porque o exercício aeróbio hoje é mais fácil de se fazer, você tem mais opções para fazer exercício aeróbio. Agora, o exercício de fortalecimento muscular, com academias fechadas, enfim, ele já tem um pouquinho mais complicado. E aí, agora, nessa pandemia, o Colégio Americano de Medicina Esportiva deu uma sugestão bem simples de grupos musculares, dos principais grupos musculares, então aqui da esquerda para a direita, você faz exercício de agachamento, né? Depois faz um pouquinho de flexão na parede, não precisa ser no chão, que é muito pesado, é muito difícil você fazer a flexão, uma pessoa que está descondicionada, esse isolamento social está fazendo as pessoas ficarem muito inativas. Então, assim, não dá para começar com exercícios muito complexos e intensos, né? Então, começa fazendo a flexão mesmo na parede. Aqui não é um copo de cerveja, viu, gente? Embora pareça um copo de cerveja, não é. Seria uma latinha de algum produto, algum alimento, né? Que você pode usar como um pezinho, né? Um halteres para fazer uma flexão de braço, uma garrafinha para levantar na frente, fortalecer os ombros, né? Fazendo movimentos lentos, controlados, com repetições, começando com poucas repetições, 8 repetições, aumentando até 15 repetições, e fazendo esse ciclo dos 4 exercícios de 2 a 3 vezes. Isso é extremamente viável, essa sequência de exercício, simples, e com resultados, assim, tanto de resultado de benefícios mentais, né, de redução de estresse, que está sendo muito falado hoje, né, em relação ao isolamento, mas também para fortalecimento muscular, né. Agora, tem um outro problema também, que é o tempo das pessoas ficarem sentadas e inativas. O pessoal que está trabalhando em home office, né, em casa, o que acontece? As pessoas ficam muito tempo sentadas ou deitadas, e isso também, do ponto de vista de saúde pública, já é sabido que quanto maior o número de tempo que você passa sentado, maior risco de doenças cardiovasculares e aumento de mortalidade. Agora, tem um estudo do professor Eklund que ele mostra que 1 hora de exercício moderado,
Olha só, 1 hora de exercício moderado eliminou o efeito no aumento da mortalidade de doenças cardiovasculares relacionado ao tempo excessivo sentado. Então, assim, não só o exercício tem esse benefício próprio dele, né, de condicionamento físico, de questões, mas ele elimina o efeito prejudicial da inatividade física. Então, o que se está recomendando hoje é que você, a cada 30 minutos sentado ou deitado, você faça uma pausa de 2 minutinhos com alguns exercícios de alongamento, alongar o pescoço, alongar o braço, né, mexer um pouquinho as pernas, caminhar um pouquinho no ambiente onde você está, por 2 minutinhos, que também mostra uma eficácia revertendo o efeito deletério, né, prejudicial da inatividade física. E isso é simples de se fazer. E um outro aspecto bastante importante é a quantidade, né, o quanto de exercício eu preciso fazer, né. Então, voltando àquela questão, a gente precisa ser um atleta para ter saúde, a gente precisa ter um condicionamento, uma performance atlética para ter saúde e para melhorar a enxaqueca, talvez não. Talvez o que a gente precise, aqueles estudos, todos esses estudos de intervenções que pegam os pacientes com enxaqueca, colocam para um programa de exercício aeróbio e avaliam o efeito do exercício nas crises de enxaqueca. O que a maioria desses exercícios tem em comum é o seguinte: eles são exercícios de 30 minutos de duração, realizados 3 vezes por semana, e em torno de 50% a 90% da capacidade aeróbica, capacidade física, isso é aquela medida, aquelas fórmulas de frequência cardíaca, consumo de oxigênio, esses parâmetros de aptidão física, né? Nessa intensidade, 3 vezes por semana, 30 minutos. Então, assim, isso aqui é o que tem mostrado que já tem eficácia. 30 minutos, 3 vezes por semana, entre 50% e 90% da capacidade física. Só que aí surge um problema. Como que eu vou medir essa intensidade, essa capacidade, minha capacidade física? Como é que eu vou fazer isso, né? Existem monitores frequencímetros, né, monitores cardíacos, que já te informam em tempo real do batimento. Você pode medir no pulso. Agora, nessa situação que a gente está vivendo, de difícil acesso também essas, não é todo mundo que tem um frequencímetro, não é todo mundo que tem enfim, um monitor para medir os batimentos. O que tem se recomendado são uma escala de percepção de esforço bem simples, né? Então, assim, é uma escala que vai de 0 a 10, que você faz para o nível de esforço que você está fazendo, para que você avalia o nível de esforço que você está fazendo. Essa escala vai de 0, que seria o repouso, até 10, que seria o esforço máximo, né? E o que se recomenda, dentro daqueles 50, 75, 85% da capacidade física máxima, é que você fique aqui, entre 3, 4, né? Então, quando você for fazer um exercício, você se autoavalia. Poxa, qual que é a nota que eu dou para esse exercício de 0 a 10? Se tiver 8, diminui o ritmo. Se tiver 6, diminui o ritmo. Tenta encaixar na atividade que esteja entre uma nota 3 e 4, né, do que você está executando. Agora tem um outro problema. A maioria de vocês deve já ter feito ter se deparado com essa situação. Desculpa, a enxaqueca, uma crise de enxaqueca,
ela pode durar até uma semana. Vocês sabem disso. Ela dura dias, ela tem sintomas que já começam antes da dor de cabeça propriamente dita, e esses sintomas tem depressão, você tem fadiga, né? São sintomas que já são incompatíveis, assim, com um estilo de vida ativo. Isso é um grande desafio. A própria enxaqueca é uma barreira para fazer atividade física, né? A gente sabe disso. Então, assim, você está em crise, onde você vai encaixar fazer exercício, né? Dentro desse ciclo, vamos dizer assim, desse ciclo da enxaqueca. Primeira, a gente tem que tratar a enxaqueca, né? Primeira coisa, a gente tem que tratar, tomar o remédio, medicação abortiva, com prescrição. Não adianta ficar também tomando aquelas... Vocês, não sei, quem assistiu a aula do Dr. Mário, viu, né? Ele comentando os problemas relacionados ao uso excessivo de medicação, mas enfim, trata essa dor, e aí, lá na frente, você vai fazer na hora que você melhorar, você começa a fazer atividade física dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, de intensidade, de duração. E para que o exercício também não cause uma dor de cabeça, né? A gente sabe que algumas pessoas, até 1/3 mais ou menos das pessoas que têm enxaqueca, também relatam algumas situações de ter uma crise de dor de cabeça desencadeada pelo exercício. Então, assim, tem que tratar, tem que estar bem. Quando estiver bem, começa esse programa, começa com uma intensidade reduzida. Desculpe. E o segredo é planejar, né? Você se planejar para encaixar uma sessão de exercício dentro da tua rotina, hidratar, não fazer exercício sem se hidratar, mesmo que você não esteja com sede. Não faça exercício, por exemplo, ou logo após refeições, grandes refeições, ou estando em jejum. A questão do jejum, ela é complicada. Você tem hoje bastante modalidades de dietas que envolvem fazer exercício em jejum. Isso é um pouco mais complexo, isso merece uma abordagem com profissional de nutrição, com nutricionista, né? Mas a via de regra, para quem tem enxaqueca, evite fazer exercício em jejum, porque isso pode desencadear uma crise. Não deixe por último. Se você está se planejando para fazer uma atividade física, não deixe para ser a última coisa do dia. Você não vai fazer. Quando a gente deixa por último, tudo que a gente deixa por último, a gente não faz. Então, assim, tenta planejar a sessão de exercício dentro de uma agenda, ou pela manhã, ou meio da tarde, se possível, mas não deixar por último lugar. Isso é muito importante. Desculpa, repetiu aqui. O aquecimento é muito importante também. Tem estudo mostrando que, um estudo até antigo, ele mostra que quando a pessoa tinha toda vez que ia fazer exercício, tinha enxaqueca. Era uma atleta de natação, e o técnico dela falou assim: vamos fazer um aquecimento um pouquinho mais sistemático, toda a sessão de exercício. E eles começaram a fazer, antes dela ir para a piscina e nadar, ela fazia uma caminhada, um trotinho bem leve, em volta da piscina por 5, 10 minutos. E ela parou de ter crise de enxaqueca disparada pelo treino de natação. Então, assim, o aquecimento é muito importante. As pessoas tendem a, quando começar a fazer uma atividade física, já querer fazer de forma intensa, né? Já que está fazendo, vamos, né? Se entusiasme, não obedece muito esses parâmetros de intensidade. Isso é muito importante.
E o alongamento antes e após também é importante, porque ele está dentro dessa preparação, desse aquecimento, volta calma, né? Toda essa preparação do contexto da gente fazer o exercício, o alongamento é muito importante, nem tanto pelaquela questão de evitar lesões, porque dependendo do exercício que você vai fazer, o alongamento não vai causar, fazer ou não alongamento não vai causar lesões, isso é uma outra discussão, mas ele te prepara, é uma questão psicológica, orgânica mesmo, de preparar para o exercício, e no final do exercício, acomodar melhor as fibras musculares, né, melhorar aquela sensação, causar um alívio, né. Em atividade física, a última impressão é a que fica. Então, se você termina uma sessão de exercício muito cansado, muito exausta, com aquela sensação, né, de fadiga, você não vai querer repetir. E exercício é comportamento, né? E a gente repete comportamentos que são né, recompensadores. Então, essa parte do alongamento é importante também para facilitar dar essa sensação de prazer após o exercício, que acaba sendo um reforço para que a gente repita essa atividade. Não é fácil, começar a fazer atividade física não é fácil, como é que pode dizer, é um hábito, como tantos outros hábitos que a gente tem dificuldade de incorporar na nossa rotina, ele tem alguns estágios, né, que primeiro você olha, nossa, você vê as pessoas que fazem atividade física, você, tá ok, você aquilo não mexe com você, você não quer aquilo para você. Agora, é importante que quando você tenha acesso a uma informação que mostra que aquilo é importante para você, você já entra num outro estágio, que você já, puxa, eu preciso daquilo. Seria um estágio que a gente, né, na psicologia, chama de estágio de contemplação. Então, assim, você sabe que aquilo é bom, você já visualiza aquilo, você já pretende fazer aquilo, mas ainda não faz. Depois tem o estágio da ação, que é você realmente, agora não, eu preciso fazer, vou toda manhã acordar, antes de ir para o trabalho, vou fazer 15, 20 minutos, meia hora de atividade física, e ok, ótimo. Após 6 meses, assim, de uma forma, vamos dizer assim, em termos de definição, de conceituação, após 6 meses você está nessa fase de manutenção. Mas, obviamente, ninguém consegue treinar raríssimas pessoas conseguem treinar todo dia ou ter uma frequência regular, assim, exata, perfeita, né, de atividade física. Até atleta precisa parar, né? Precisa ter pausas, ter interrupções, mas as pessoas, geralmente, quando estão dentro de um programa ou dentro de um plano, né, pessoal de atividade física, elas caem em relapso, né? Acontece de não fazer, de parar. E é muito importante que, nesse momento, a pessoa entenda que tudo bem, a gente relapsa, mas ela tem que entrar de novo num ciclo, nem que seja de voltar lá para trás, mas que ela consiga em algum momento, restabelecer aquele programa, aquele nível de atividade física que ela estava pretendendo fazer. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que fazer atividade física, realmente, como tantas outras coisas na vida, demanda um planejamento, e você colocar isso como uma importância para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, e é necessário passar por esses estágios mesmo, né? E é normal que haja períodos de, né, altos e baixos, em tantas outras coisas na vida. É isso, assim, eu quero agradecer a atenção de vocês, eu recomendo que vocês sigam
mídias sociais da SBC, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e da Abraces, né? Uns materiais bastante. No site da Sociedade Brasileira de Cefaleia tem um artigo meu resumindo também essa questão de recomendação de exercício, né? Na Abraces, se vocês entrarem lá nas mídias sociais, também tem algumas recomendações. A gente está começando a pôr bastante coisa relacionado à pandemia, né? E para estimular, para, assim, dar um suporte para vocês estarem estimulados aí para manterem estilos de vida saudáveis, né? Estou aberto agora para as perguntas, para a gente fazer um bate-papo aqui. Deixa eu só... Excelente, eram as informações muito importantes, né, sobre atividade física, e lembrando que também essa live está entrando no canal de YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia, né, que eu quero recomendar para várias pessoas, porque acho que são informações muito úteis, né, as pessoas que eu atendo em consultório, em psicoterapia, que sofrem de enxaqueca crônica, ou de enxaqueca, ou de outros tipos de cefaleias. Acho que é muito importante ter essa informação, esses dados da literatura, né? Isso, por exemplo, em resumo, que você colocou, né, que a atividade física pode reduzir 43% das doenças mentais. Isso é um número bastante alto. A gente sabe o tanto que está conectado, né? Está relacionado essas doenças mentais, a atividade física, a enxaqueca. Principalmente ansiedade, depressão, né? O quanto a gente percebe acompanhando as pessoas que sofrem, né? O quanto alivia mesmo, né? Quando elas fazem um diário de enxaqueca, um diário de dor, e incluem nesse diário atividade física, é nítido, né? A melhora que existe, né? O bem-estar, esse estilo de vida mais saudável, o efeito positivo que se tem, né? O exercício, eu trabalhando há 20 anos com atividade física, eu classificaria o exercício como um antidepressivo e um ansiolítico, assim, classe A. Experiência não só do estudo, esse estudo que você comentou, de 43% de redução, é um estudo publicado numa grande revista científica, na Lancet, com 1.200.000 pessoas. Então, assim, realmente, a gente tem a mania de falar assim, na minha prática, eu vejo as pessoas... Mas isso não quer dizer a população, né? A gente pode ter uma percepção enviesada, mas não, são estudos, assim, populacionais muito grandes. Realmente, a atividade física, na melhora da saúde mental, é impressionante. Assim, é consistente, é efetiva mesmo. O exercício, ele é um tampão do estresse, ele abafa o estresse. E, consequentemente, quando você vai na literatura da enxaqueca, é dificilmente ver um estudo que não aponta o estresse como primeiro fator desencadeante de enxaqueca. Eu nunca vi. Estudo, quando você fala quais são, no enquete, qual é o principal fator desencadeante? Enxaqueca, estresse, que é aquele guarda-chuva que entra ansiedade, irritação, isso aí que você sabe muito bem, né, Juliana? E mesmo quando a gente vem uma pessoa com uma queixa de insônia, né, de um distúrbio do sono, que não tem enxaqueca, ainda assim, a questão da atividade física tem um benefício enorme, né, quando a pessoa faz de maneira regular, quando faz dentro daquele horário que não interfira, né, como no sono, né, também o efeito é positivo, né? Bem, sim, tem bastante coisa mesmo relacionada com sono, né? Exercício e sono é muito importante mesmo na regulação do sono, na higiene do sono. E alguém pergunta aqui se
10 minutos são suficientes. Antes de você falar sobre o tempo, né, por semana. Bom, em primeiro lugar, a doutora Cláudia Tavares está colocando aqui. Doutora Cláudia, obrigado. Obrigado pela presença, doutora. Em nome do Comitê de Atividades Físicas e Fisioterapia da Sociedade Brasileira de Cefaleia, saúdo o doutor Arão e desejo um bom momento conosco. Obrigado. Aqui. Podem perguntar para a doutora Cláudia também, que ela é uma expert, uma entusiasta, uma excelente corredora, ouvi dizer. Também. E é uma neurologista exemplar aí. Doutora Evelyn Dias, também neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Bem-vindos a todos. Doutor Desvenir, também, neurologista em São Paulo. As psicólogas Rebeca Vieira, de Porto Alegre, Rose Fukui, de São Paulo, também do Comitê de Psicologia da SBC, e uma pessoa perguntou o tempo que você, antes de você comentar, né, daquele, se 10 minutos já ajudava, né? Antes de você falar dos 30 minutos, 3 vezes por semana, de 50% a 90% da capacidade física, a pessoa perguntou se 10 minutos já ajudava. O que acontece? A gente tem, vamos dividir em duas coisas. Uma é a recomendação. A recomendação é que pelo menos 10 minutos de atividade física para ser contabilizado. Uhum. Menos do que isso, nem entra, assim, nas pesquisas, eles não computabilizam. E tem uma falta de observação clínica sobre isso, né? Uhum. Agora, de 10 minutos, 15 minutos, que já começa a ter evidência de algum benefício, não significa que é o benefício ideal, ótimo, né, para a condição das pessoas, no caso, para enxaqueca. Agora, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele lançou uma nota mostrando, agora no meio da pandemia, olha, e especificamente para a saúde mental, mostrando que, olha, de 10 a 15 minutos, já há benefícios aparentes na saúde mental. Se conseguir fazer mais, tem benefícios adicionais, mas já há benefícios, mesmo com intensidades, com volume pequeno, assim, de exercício. Agora, dentro da recomendação da Organização Mundial da Saúde, olha que interessante, 75 minutos de exercício vigoroso também está dentro da recomendação. 75 minutos por semana. Ou seja, se você dividir isso em 7 dias da semana, você fazendo 12 minutos de exercício vigoroso, um pouco mais, né, intenso, lá naquele nível 4, 5 da percepção do esforço, você já atende a recomendação geral. Não é nem a questão de um mínimo, vamos dizer assim, é o que tem para hoje. Não, é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Colégio Americano de Medicina Esportiva, da American Heart Association, American Diabetes Association, que são as associações, maiores associações relacionadas que fazem recomendações de saúde, de quantidade de exercício e outras, né, recomendações. Então, assim, 12 minutos, sendo técnico, vamos dizer assim, sendo técnico, 12 minutos de exercício vigoroso por dia. Agora, 12 minutos sem interrupção, é isso? Sem interrupção. Agora, aí entra a questão, exercício aeróbio, exercício, por exemplo, aquela sequência de... Vamos abrir aquele exemplo será que eu consigo voltar lá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar o exemplo, olha que interessante. Essa sequência de exercício, ela é simples, são 4 exercícios, certo? Uhum. São 4 exercícios que trabalham os principais grupos musculares. Se você fizer, vamos supor, 10 a 15 repetições no primeiro exercício, 10 a 15 repetições no segundo exercício,
10 a 15 repetições de cada um dos outros, isso vai te levar uns 2, 3 minutos para fazer, para completar. Você faz um intervalo de 1 minuto, volta, repete ele mais 2, 3 vezes. Você vai ter feito 10, 12 minutos, e vai ter atendido esse nível mínimo de recomendação, mas que é comprovado, de trazer benefícios para a saúde. Então, assim, essa aula, eu gostaria muito de frisar a necessidade, a gente não precisa ser atletas para ter benefício de saúde. Isso é uma coisa muito importante. A gente não precisa ter uma performance, óbvio que não quer dizer que não tenha benefícios adicionais, certo? Não quer dizer que não tenha benefícios adicionais. Por exemplo, uma pessoa que está obesa e ela entra num programa de atividade física, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, por conta do aumento do gasto calórico que essa pessoa precisa ter, ela já precisa ter esses 150 minutos semanais já vão para 300 minutos semanais, certo? Por quê? Porque a intenção dela, o objetivo dela é redução de peso, redução ponderal, então ela precisa gastar mais energia. Então, a evidência que existe então você precisa aumentar seu gasto calórico. Aí, 10 minutos não vai funcionar, certo? A gente está falando aqui da especificidade do exercício. A prescrição do exercício, o conceito do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele é muito interessante. Inclusive, chama Exercises Medicine, ou seja, o exercício é remédio. Inclusive, maio também é um mês que eles comemoram o mês do exercício é remédio, né? A gente está no mês, inclusive, né, Juliana, a gente está no mês da saúde mental nos Estados Unidos, o mês das cefaleias e o mês do exercício é remédio. Então, assim, nunca foi tão pertinente a gente falar disso. E, assim como um remédio que as pessoas tomam, que às vezes, né, não vai fazer efeito imediatamente. O remédio não, é difícil um remédio você tomar e pá, tira e queda. Estou falando isso para reduzir o número das crises, não quando você toma um remédio abortivo para abortar uma crise, né? Mas, assim, quando você fala de prevenção de futuras crises, para a pessoa diminuir o número de crises lá na frente, o exercício é que nem remédio. Ele vai, conforme a pessoa vai melhorando o condicionamento, vai tendo essas adaptações orgânicas, né? Isso vai impactando o número de crises que ela tem e, consequentemente, a qualidade de vida, né? É uma construção, né? Era uma construção de um estilo de vida saudável, né? Tem aqui uma pergunta da Leila: tem cartilha com indicação de exercícios físicos? De tipos de exercícios, né? Você já comentou um pouco quais são esses exercícios. O exercício aeróbio, vamos dizer assim, mais acessível a caminhada, mais simples. Você pode incorporar um programa de fortalecimento muscular como esse que a gente acabou de mostrar. Você pode fazer junto, na sequência, você pode fazer um dia outro. Assim, as possibilidades são infinitas de atividade física, né? Você pode fazer um dia um fortalecimento muscular, outro dia você faz o aeróbio, você pode fazer os dois juntos, alternar isso conforme a tua disposição. Existem outras coisas, né? Enfim, mas não existe, em termos de um exercício específico que é mais eficaz para enxaqueca, ainda não foi demonstrado. Os exercícios aeróbicos têm uma maior evidência porque eles são mais estudados, né? Agora tem aquele esforço moderado, né, que você sugere que a gente deve estar, né? Como uma pessoa leiga vai identificar o que é um esforço moderado, né? Olha, você tem, assim, na prática, a percepção do esforço,
a percepção do esforço, ela é subjetiva, né? Cada um tem. E assim, tendo isso aqui eu vou até deixar disponibilizar depois um arquivo PDF no site, né? Na praça da SBC. Eu acho que acho que no artigo que eu postei sobre atividade física, talvez tenha na SBC, eu não tenho certeza. Mas eu vou checar, se não tiver, eu vou pedir para disponibilizar lá, porque é o seguinte, quando você está fazendo atividade física, você olha esses descritores, você consegue enquadrar, falar, olha, não, o que eu estou fazendo está difícil, né? Agora, tem sinais, por exemplo, se você estiver caminhando e você não consegue falar, você está ofegante ao ponto de não conseguir falar, provavelmente você já está de cima para cima. Sudorese, oi? Não conseguir falar uma frase inteira, por exemplo. Conseguir falar uma frase inteira, uma sudorese excessiva, enfim. Isso já é um sinal. O batimento cardíaco, tem gente que tem mais percepção, assim, do batimento cardíaco, é uma coisa também meio... Se a pessoa não estiver monitorando mesmo, é difícil se orientar pelo batimento cardíaco. Agora, tem pessoas que são mais sensíveis, com pequeno aumento do batimento cardíaco, a pessoa já percebe e já reportam, vamos dizer assim, já classifica isso como um intenso. Então, por isso que a escala da percepção do esforço, ela é útil para adequar isso. Se a pessoa tem gente que aumenta o batimento muito facilmente, né, e chega a níveis... eu já cheguei a dar aula para uma pessoa que chegava no treino, assim, chegava a 200 batimentos por minuto, e não tinha problema, né? São casos à parte, mas enfim, estou querendo dizer que tem essas variações, mas você se guiando pela tua percepção subjetiva, já vamos dizer assim, você está dentro de uma margem de segurança, questão de sobrecarga cardiovascular, osteomuscular, de lesão, e fazendo um mínimo para ter um efeito positivo, né, na saúde. Eu achei muito importante você colocar aquilo sobre os comportamentos, né, relacionados a essa construção do hábito, né, que leva um tempo mesmo para se adquirir, né, e envolve muita dedicação, Sim. Envolve o reconhecimento quanto de bem-estar, né? Quando eu estava divulgando a sua live, né, e o tema, uma pessoa com enxaqueca crônica me perguntou, e eu falei, e eu estou te devolvendo a pergunta, né? Como é que faz para eu gostar de atividade física, se eu não gosto de atividade física, né? A maioria das pessoas não gosta, né? A primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui, que é trazer informações, porque a gente... todos os nossos comportamentos, acho que você consegue falar isso melhor do que eu, Juliana, o comportamento, ele tem um início que é eu gosto desse termo, contemplação, desse modelo do Prochaska. Eu gosto bastante desse termo, porque realmente é quando você olha para uma coisa e fala, nossa, eu preciso disso. Isso é importante para mim. Já é um primeiro passo, né? Já é o primeiro passo. Então, essa fase de você, olha, assistir uma aula do Dr. Arão, da doutora Juliane, falando sobre, né, técnicas de relaxamento, técnicas de estresse, de atividade física, isso joga a pessoa na boca do gol, né? A pessoa já vai contemplar, já vai falar, eu preciso. Outra coisa importante, aí ela se planejar para isso, né? Dentro aqui, ela não deixar, se planejou, é importante, sabe que é importante, você já incorporou isso, já entendeu isso, segue as recomendações. Isso. Eu acho que o planejamento é muito importante, não deixar por último é muito importante. Isso é uma coisa que e aí como você falou, aí é a construção. Não deixar
não fugir dessas recomendações de intensidade, não querer ir dar um passo à frente, porque, como eu disse, né, a impressão é a última que fica. Tem um autor de psicologia do esporte que tem um trabalho fantástico relacionado ao prazer relacionado ao exercício, como isso deve ser colocado na frente dos modismos, né? Fazer nada contra, eu acho sensacional o CrossFit, acho super eficaz para performance, é fantástico, mas ele não é para todo mundo. E você tem um nível de intensidade muito alta que vai produzir, na maioria das pessoas, uma sensação de desprazer. Então, assim, aí você fica com aquela sensação de que, nossa, eu tô me flagelando aqui, né? Vira castigo. E essa relação de castigo-recompensa, ela é determinante para que as pessoas tenham uma continuidade e aderência ao exercício físico, né? Para a construção do hábito, precisa haver o reforço positivo. Reforço positivo. Ela sentir aquele bem-estar, né? E parar a atividade naquele momento que ela está se sentindo bem, né? Para ela ter vontade de fazer de novo, e aí isso se repetindo vai virar automático, vai virar um hábito, né? Acho que exatamente. Isso é uma construção mesmo. E não deixar por último, a nível de prioridade, né? Eu quero saúde, né? Eu quero ativar essa farmácia interna, né? Essa medicação que eu tenho disponível dentro de mim, né? Vamos dizer assim. De graça. De graça, né? Exatamente, perfeito. Outra coisa importante para falar novamente o exercício ele não precisa ser performance. A gente tem o bombardeio da mídia hoje, das marcas esportivas, que você precisa ser um atleta. Você não precisa ser um atleta para ter saúde. Se você fosse falar, Arão, qual que é a sua mensagem de hoje para as pessoas terem mais atividade física, terem mais saúde? Eu te diria isso. Você não precisa ser atleta você não precisa ter tanquinho trincado, como diz na linguagem do fitness, né? Ter o abdômen definido para ter saúde. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Fantástico. As pessoas terem performance, buscarem isso. Eu acho que é um outro estágio de mindset, que é um termo que usa muito hoje, né? As pessoas que buscam esse máximo da performance. Uma outra forma de pensar que tem seus benefícios também, mas pelo que a gente está falando hoje, para a pessoa que está com dor de cabeça, tendo aquelas crises recorrentes, está atrapalhando a qualidade de vida, não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo ter uma vida legal, você precisa de, na verdade, é bem factível, mas parte dessa construção do hábito, né? Dá espaço para mais uma ou duas perguntas, Arão? Por mim, até mais. Tem aqui uma pergunta, doutor Arão, faço atividades físicas regularmente, muitas vezes quando tenho a crise, desde que seja sem náusea, caminhar ou nadar ameniza a dor? Isso é normal? Né? Aliás, ela afirma, muitas vezes, quando tenho a crise, desde que seja sem náusea, caminhar ou nadar ameniza a dor. E aí sim uma pergunta, isso é normal? Isso é relatado na literatura, existem relatos de caso, existem os dois relatos de caso. Existe relatos de caso da pessoa que estava já sentindo os sintomas prodrômicos, né, que é aqueles sintomas que vêm antes da dor, a pessoa nem estava com dor ainda, ela começa, por exemplo, a aura, que é um sintoma clássico que antecede a dor, para as pessoas que têm aura, não é toda pessoa com enxaqueca que tem aura, mas a pessoa falou, nossa, vou fazer um exercício para melhorar isso, e abortou. Normalmente a pessoa tinha a dor depois da aura, como é bem descrito, é muito comum, mas ela conseguiu, é uma autora que ela mesma escreveu o relato de caso dela num artigo científico,
ela conseguiu abortar com o exercício. E já acontece o contrário. 1/3 das pessoas acabam tendo dor de cabeça durante o início de alguma atividade física, que pode não ter a ver com o esforço físico. Pode ser que a pessoa já ia ter uma crise, ela começou o esforço, isso potencializou, mas o fato é que isso em algumas pessoas realmente desenvolve até aquele termo que o Dr. Mário usou na aula dele, da cefalgiofobia, ou seja, o medo de dor de cabeça. Então, a pessoa tem uma crise durante o exercício e acha que, dali para frente, ela acha que vai ter dor de cabeça toda vez que fizer exercício. E não é real, e não é a verdade. Não é o que acontece. Tanto que está o relato dessa pessoa que você mencionou agora, que é a... Você vai dar o nome aí? É a Gislaine. A Gislaine, então, Gislaine. Isso é normal e, na verdade, quem dera todos nós tivéssemos essa resposta, né? A hora que começasse uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, soubesse que o exercício ia beneficiar. Seria a medicação perfeita, né? Eu por trabalhar com atividade física, eu não posso falar isso porque eu não tenho evidência para isso, mas assim como a Gislaine está reportando aqui, eu já conheço vários outros relatos e gostaria até de trabalhar do ponto de vista de pesquisa para um dia poder dizer, olha, se você não está com sintomas mais graves, se não é algo que está te limitando, faz o exercício. O exercício pode abortar, pode ser até abortivo, mas a gente não tem evidências hoje para afirmar isso, né? Tem uma pergunta aqui da Leila, hidroginástica ajuda? Fazia sob o sol das 12 horas, com óculos e chapéu. Piora a dor de cabeça com exposição ao sol? Fazer atividade física no sol tem a questão da desidratação. O sol por si só, ele é muito comum, é um fator de desencadeante muito comum. Então, assim, proteção, né, obviamente, quando a gente está no clima quente. Agora, a hidroginástica, como um exercício aeróbio, é excelente. É excelente. A atenção, novamente, geralmente quando a gente está na água, é mais difícil se hidratar, né? A menos que a pessoa beba água da piscina, mas enfim. Mas eu acho que a gente se desidrata com muita facilidade, porque você está fazendo um esforço global, com resistência do corpo todo. O esforço na água, ele é maior. Então, assim, tem que estar com atenção na questão da hidratação. Se a pessoa tiver... tem bastante relato de dor disparada por causa do óculos da natação. Então, assim, hidroginástica, normalmente não usa o óculos, não tem o óculos, né? Agora, a touca... aperta, né, naquela região. Isso, existe alguns relatos, assim, então até não seria nem porque o exercício desencadeia, é mais a questão de acessórios mesmo. De pressão, né? A doutora Cláudia Mas Tavares... é um excelente exercício aeróbio. A doutora Cláudia Tavares está comentando também sobre hidroginástica, é um excelente exercício que melhora muito a capacidade ventilatória. O calor excessivo e a luminosidade podem ser desencadeantes de uma crise de enxaqueca, se estes forem seus gatilhos habituais. Tem que observar. Desculpa, cortou minha conexão aqui, eu perdi o que você acabou de falar. Foi um comentário? O comentário da doutora Cláudia Tavares: a hidroginástica é um excelente exercício que melhora muito a capacidade ventilatória. O calor excessivo e a luminosidade podem ser desencadeantes de uma crise de enxaqueca, se estes forem seus gatilhos habituais. Tem que observar. Perfeito. Obrigado, doutora. E a doutora Cláudia ainda comenta: vejam que extraindo as 8 horas de sono diárias, temos 112 horas por semana, 16 horas vezes 7 dias. Não é difícil nos presentearmos com 2 horas de exercícios por semana. Estes podem ser divididos em horários curtos, de 3 a 5 dias na semana. Perfeito.
É isso. Obrigado por esse excelente comentário, doutora Cláudia. É isso mesmo. Por isso que o planejar é importante, né? Quando a gente planeja, a gente vence algumas etapas dos nossos processos, nossos vícios, né, habituais e que não que impedem a gente de ter comportamentos assim saudáveis, né? Uhum. Algum comentário a mais, Arão? Acho que a maioria das perguntas foram respondidas, acho que excelente, né? Lembrando aqui que mais informações tem o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, o site da Abraces, que é a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que é uma associação de pacientes, e essa live vai ficar no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia e no canal de YouTube da SBC também, né? E Maravilha. na quarta-feira, agora, depois de amanhã, a próxima live vai ser sobre enxaqueca e estresse, com a doutora Rebeca Vieira Veras, psicóloga, também um tema bastante importante. E a última live, na quinta-feira, eu vou falar sobre técnicas de controle, né, de enxaqueca, respiração, relaxamento e meditação. Então, eu quero agradecer ao Amarão pela excelente exposição, as informações muito importantes, e acho que bom que vai ficar registrado, né, isso para que a gente possa recomendar para mais pessoas. Né? Bacana, eu agradeço muito ao convite novamente, Juliane, agradeço a Sociedade Brasileira de Cefaleia pelo espaço, pela oportunidade, agradeço a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas, a Abraces, né, e fico à disposição, né, para contatos, enfim. Tomara que a gente tenha outras. Vamos fazer outras, né? Organizar, que essas informações são muito boas, muito importantes. Obrigado para todos que aí ficaram firmes e fortes no friozinho, ouvindo sobre exercício, não é fácil. Até o fim, né? Agora vamos fazer, gente, vamos praticar. O meu lema é o seguinte: pratique e não evite. Isso mesmo. Pratique e não evite. Obrigada e boa noite a todos. Até a próxima, até quarta-feira. Tchau. Tchau.